Por que é tão complicado entender o cultivo de orquídeas? Por que se torna difícil? Por que as pessoas desistem? Por que há falta de compreensão naquilo que a gente tenta passar como aprendizado para as pessoas que estão iniciando? Olá, meu nome é Fábio Buquili, você está aqui no canal Orquídeas em Ação e hoje eu venho falar para você que está aí pensando em desistir. Tenho visto alguns comentários aqui no canal de pessoas, eu não entendo o que vocês falam, ora vocês estão falando que a orquídea precisa de umidade, ora pegam outra orquídea, ela já não precisa, ora é luz que ela precisa de mais, essa daqui precisa de menos, eu cansei, orquídeas é um negócio muito difícil e as pessoas têm desistido. Eu quero bater um papo com você sobre isso, caso você se encaixe nesse contexto hoje. Tantas variações, tantas formas de vegetar, tantas formas de florescer, algumas trazendo hastes com diversas flores, como essa Dendrochilum aqui, certo? Assim como aquela Bubophilum que eu mostrei, plantas como essa recém-adquirida, que eu trouxe para o meu cultivo, né? E todas elas com as suas particularidades, meios de cultivo que podem ser bem diferentes uma das outras. Mas por que dessas variações tão grandes? Bom, eu quero falar para você que assim como na fauna, a flora é a mesma coisa. Na fauna nós temos, por exemplo, vou usar um exemplo bem chulo, só para a gente poder ilustrar um pouquinho do que eu quero dizer aqui. Nós temos pinguins vivendo na região da Antártica, né, onde tem uma geleira, onde tudo ali é bem gelado. E se eu quiser trazer esse pinguim de lá para viver aqui em Sorocaba, no zoológico, por exemplo, eu tenho que criar um ambiente para esse pinguim poder viver bem. Esse ambiente vai ter que ser gelado, né, vai ter que ter água, tudo aquilo que normalmente esses pinguins, essas espécies de pinguim que vivem nessas regiões possuem lá, eu tenho que simular nesse novo espaço. E somente dessa forma é que eu vou conseguir fazer com que esses pinguins tenham qualidade de vida para que possam viver numa cidade, por exemplo, que é totalmente tropical, um país que é tropical, né? E jamais eu conseguiria atingir as temperaturas que eles costumam conviver. E aí a gente já cai na flora falando das orquídeas. As orquídeas ocorrem a mesma coisa. Para você saber, o único lugar que não tem orquídea vegetando é justamente na Antártica. E foi por isso que eu utilizei o pinguim na fauna e estou usando a orquídea na flora. Porque uma das regiões que ela não vegeta é sobre essa condição de muito frio, 40 graus abaixo de zero, 30 graus abaixo de zero. No restante do planeta existem orquídeas. Então nós temos orquídeas na África, nós temos orquídea aqui na nossa região, né? Colômbia, Venezuela, Peru, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Japão, China. Para todo o restante do mundo nós temos orquídeas vegetando nas matas atlânticas ao redor do mundo. Eis que nós nos tornamos colecionadores de orquídeas. E normalmente a gente vai querer aquelas plantas bonitas que não são somente da nossa flora, né? Elas dão em outras floras ao redor do mundo. Então, inclusive eu quero que você saiba que o Brasil é um dos países que mais contém gêneros e espécies de orquídeas, tá? Nós estamos no topo do país que mais tem orquídeas vegetando. No restante do mundo existem, né, por exemplo, lá em Nova Guiné, comecei esse vídeo aqui mostrando para vocês uma Bubophilum. Gente, são cerca de 2.000 espécies de Bubophilum dentro do gênero Bubophilum. E que vem dessa região aí, né, Nova Guiné, etc. Então nós temos orquídeas vegetando em todos os lugares do mundo. E aí um mero morador do Brasil, que mora numa cidade do interior do estado de São Paulo, como eu, em Sorocaba, quero possuir uma orquídea do Peru, quero possuir uma orquídea do Japão, quero possuir uma orquídea da Austrália. Aí eu tenho que começar a fazer algumas ponderações para ver se eu posso ou não cultivar essas orquídeas aqui. E é justamente esse equilíbrio, esse ponto de entendimento que dificulta o seu cultivo e justamente o seu entendimento. Porque uma vez que eu me torno
cultivador de orquídeas e eu possuo de repente uma orquídea que é de uma região muito úmida e eu consigo fazer com que ela se reproduza bem aqui, que ela vegete bem, que ela floresça bem, não significa que você nas mesmas condições que eu terá resultados. Por quê? Simples, eu adequei este ambiente de uma forma que atendesse à necessidade dessa planta. Eu fui lá e vi como que essa planta no seu habitat, ela vegeta. E olhando ali eu vi que ela precisa de 80% de umidade, eu vi que ela precisa de 70% de sombreamento, eu vi que ela gosta de substratos mais úmidos, ela fica próxima a restingas, um exemplo apenas, tá? E com isso, o que eu faço? Tento simular este cultivo do seu habitat bem aqui no meu espaço. Uma planta lá do Peru, por exemplo, ela vegeta numa altitude de até 2.000 metros acima do nível do mar. Então eu estou aqui em Sorocaba, a 600 metros acima do nível do mar. Isso já é um empecilho, isso já começa a se tornar uma dificuldade, né? Então eu tenho que fazer toda essa análise antes de trazer essa planta para cá. É só isso. Porque se eu for escolher, por exemplo, Cattleya nubilio, se eu for atrás de Cattleya guttata, Cattleya tigrina, falando de gênero Cattleya, tá? Só no gênero Cattleya dá uma olhada no que eu já posso ter por todo o Brasil. Cattleya labiata da região do Nordeste brasileiro, né? As brasileiras purpuratas agora, as Cattleyas purpuratas, na região do Sul, Sudeste do Brasil. Então nós podemos sim ter muita coisa dentro do nosso orquidário. E quando nós estamos falando dessas diferenciações de plantas que precisam de mais umidade, que gostam de substrato mais seco, melhor no tronquinho, é porque nós fizemos os estudos daquilo que como ela normalmente vegeta no seu habitat e tentamos reproduzir isso aqui. Deu certo, a gente vem aqui e traz essa informação para você. E lógico que como uma difere da outra, eu vou ter planta que vai melhor no tronco, que vai ser melhor no esfagno, que vai ser melhor no vaso, e isso começa a se tornar um pouco subjetivo, porque tudo vai depender do seu clima, esse estudo que eu falei. Se você mora na região do sul do Brasil, quer pegar uma Cymbidium para vegetar, vai vegetar super bem, porque essas plantas se adaptam bem em região mais fria. Eu já cultivar uma Cymbidium aqui em Sorocaba, vou ter que aclimatizar, fazer uns macetezinhos, jogar uma aguinha gelada. Vale a pena? Vocês entendem? Então, esse é um primeiro ponto. O primeiro ponto é, quando nós vamos adquirir orquídeas, que são inúmeras, milhares, que vêm de outras regiões, a gente tem que avaliar o nosso ambiente, o nosso clima, para ver se a gente atende. Por isso, o primeiro passo se torna difícil para quem está começando. Outra coisa que eu sei que acontece é que você vê, por exemplo, eu fazendo um tipo de substrato aqui, que você vê em outros canais os caras fazerem mais 70 tipos diferentes de substrato. Por que essa variação tão grande? Essa variação tão grande é justamente para atender esse seu microclima, que ele é único, ele é seu. E você vai precisar entender como essas plantas estão indo dentro do seu orquidário. Eu posso apresentar para você aqui pinos, carvão, esfagno, e aquele substrato que eu adoro. E você de repente tentar fazer na sua casa e suas plantas andar para trás e as minhas ir para frente. Falar, pô, esse cara tá com sacanagem, tá fazendo alguma coisa fora das câmeras que ninguém consegue ver. Não é isso. É que na sua região, de repente, esse tipo de substrato pode ter sido muito seco, né? Então você molha, ele seca rapidamente, sua planta começa a engrunhar. Para mim aqui com essa umidade que eu consigo manter, já está sendo legal. Entendeu? Então tem essas diferenciações. Você vai precisar então fazer o quê? Você coleta um pouco do que você viu aqui, com um pouco do que você viu ali num blog, uma informação, numa outra, faz um tipo de substrato e quem vai falar se está bom ou não é a sua planta. Se ela começar a vegetar bem, se tiver tudo indo bem com ela, acabou, você acertou. Tá? Tá regredindo? Muda, começa a fazer novas avaliações para você poder ter um outro tipo de cultivo, um cultivo que atenda a necessidade da sua planta e não aquilo que uma ou outra pessoa vem falar para você. Os canais de orquídeas, na verdade, para dar um conselho para você, assim como o meu canal, ele deve servir apenas para que você tenha uma noção, para te dar um norte, para te abrir uma porta.
Mas você, na verdade, é que tem que passar por essa porta. Eu não tenho condições de passar por essa porta com você. Você passa por ela e começa então a fazer as suas análises, as suas pesquisas, o que mais deu certo para você aí. E claro que você vai poder ter uma variação grande de orquídeas. Como disse para vocês, aqui eu tenho, sei lá, quantidade de gêneros que eu tenho aqui. Espécies eu tenho bastante dentro desses gêneros também. Mas existem gêneros como Paphiopedilum, né, como Phragmipedilum, como Bubunphilum, Vandas, Cattleyas, Ceologene. Veja a quantidade de gêneros e espécies que a gente encontra dentro de um mesmo espaço. Como que isso é possível? Aí começa um outro ponto, o ponto de você fazer as análises de iluminação que cada uma dessas espécies ou gêneros necessita. Como já falei para vocês, por exemplo, Cattleyas, Encíclias, né, que são plantas com necessidade grande de iluminação, braçávolas, né, eu coloco na parte de cima do meu orquidário, Dendrobium, mais próximo da tela de sombreamento. Uso uma tela de sombreamento 50%, essas plantas estão lá em cima. Ah, mas é que eu comprei uma Ceologene, Fábio, eu vi que ela precisa de um pouco menos de iluminação. Legal, aqui ao meu lado aqui eu tenho só Ceologenes. Tudo que eu tenho nessa pendurada aqui são Ceologene, abaixo das plantas que precisam de mais luz, como as caneludas minhas que estão aqui, as Cattleyas que estão aqui, né? E assim a gente consegue adequando. Aqui eu tenho uma Miltonia vegetando, um pouquinho mais abaixo ainda, tá vendo? Aqui uma Miltonia que acabou, inclusive mostrei florações dessa planta para vocês. Então é dessa forma que a gente começa a adequar o nosso orquidário. Trazer Phalaenopsis para um ponto mais baixo. Então dentro desse mesmo espaço, eu consigo atender a necessidade de iluminação de praticamente 100% das plantas que eu pesquisando vi que se dão bem num clima como o meu, numa altitude como a minha e com a condição de umidade que eu consigo entregar para essas plantas. A retenção que a gente vê dentro dos vídeos hoje é de que as pessoas, a partir dos 5 minutos de vídeo, já saíram fora. E sabe que uma das coisas que a gente tem que fazer depois é responder perguntas que foram faladas dentro do vídeo. Várias pessoas, por isso que eu até parei, tem perguntas que eu já nem respondo mais. O tema do vídeo é como plantar sua orquídea. Daí a pessoa entra lá e pergunta, como que eu posso plantar minha orquídea? Vocês acreditam nisso, gente? Como é que eu faço para plantar minha orquídea? O tema, o vídeo era sobre isso. Então eu vejo também que hoje não é só uma dificuldade de compreensão, uma impaciência. As pessoas não conseguem sequer mais ver um vídeo que pode trazer informações para ela, né? A gente vê o curso, o cara paga lá R$200 para estar num curso, ouvindo um cara falar 3 horas, às vezes, sobre a mesma coisa. Na semana eu trago 2, 3 conteúdos diferentes, assuntos totalmente diferentes. E a pessoa não consegue, de 15 minutos, às vezes no máximo 15 minutos, e a pessoa não consegue chegar até o final do vídeo. Aí ela chega lá no meio vai lá no comentário e faz perguntas que estão respondidas se ela tivesse assistido os vídeos. Existe hoje, gente, várias pessoas, vários contextos, e para você melhorar o seu cultivo, a sua compreensão, não está só na mão daquele que produz conteúdo para te ensinar. Não é só o meu caso, o caso de outros canais. Os conteúdos estão aí para vocês verem, adere quem quer, acompanha quem quer, né? Isso é uma coisa bem, totalmente à sua vontade. Agora, depende do seu interesse. Depende, porque eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão perder orquídeas, vai ter ataque de fungo, se você não teve ainda, se prepara, vai ter. Se você não teve ataque de cochonilha ainda, se prepara, vai ter. E tudo isso está no contexto de quem cultiva coisa que é viva. Orquídeas, você vai ter que dispor de tempo para aprender a plantar, tipos de substrato, iluminação correta para as plantas, porque existem, como eu falei, esses inúmeras quantidades de orquídeas dispostas ao redor do mundo. Eu queria, de uma forma ou de outra, passar para vocês o quanto é fácil. Eu queria resumir isso num vídeo só, não é possível isso. Porque se fosse difícil, é o que eu sempre falei, já falei em outros vídeos. Vocês acham mesmo que eu teria 1000 orquídeas aqui? E sendo que boa parte delas foram reproduzidas de todas essas regiões do mundo.
Então se fosse todo esse bicho-papão, nós também não cultivávamos orquídea. O que falta talvez, o que está faltando talvez é um pouquinho mais, um passinho a mais que você tem que dar para que você não caia nesse sentimento de que eu não tenho a mão certa para orquídea, a orquídea é muito chata, cultivar a orquídea é muito difícil, porque não é. Tudo é uma questão de entendimento. E também quero dizer para você não fazer do Google o seu professor, tá? Pessoas, inclusive já várias vezes, agora já diminuiu bastante isso, mas antigamente a gente vinha falar de uma planta, o cara entrava lá dentro do Google, lá pesquisava e vinha debater com a gente com pesquisas realizadas pelo Google. Tem muita informação legal dentro do Google, como dentro do YouTube, como dentro de blogs, mas cuidado porque nem tudo é verdade e nem tudo serve para você. Bom, mas eu espero que esse vídeo tenha servido para você, tá? A gente continua esse assunto num outro momento. Para quem chegou até o final aqui comigo, deixa aqui no comentário, assistir inteiro, que é difícil, viu? 50% já foi embora, ó, faz tempo. Mas se você chegou comigo no final do vídeo, obrigado por sua companhia. A gente tem vídeos aqui 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado nós estamos ao vivo. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha te motivado. Vá cultivar a orquídea, mas começa do jeito certo, começa a fazer as pesquisas, a olhar as orquídeas que você quer ter, não somente pela beleza que tem, que você quer, mas se o seu local de cultivo atende. Aí sim você vai ser um grande cultivador de orquídeas. Super beijo e tchau!